Deputado Paulo Fiorilo. Então, para encaminhar as emendas. Em votação, as emendas de 1 a 17 englobadamente. Agora, pela ordem, sim. senhor presidente. Para encaminhar, em nome da minoria, o deputado Enio Tato para encaminhar as emendas. Tem a palavra. Pergunta a líder Márcia Lia se existe anuência para encaminhamento do deputado Enio Tato em nome da minoria. É só anuir. Se Vossa Excelência anuir, não precisava nem vir ao microfone. Eu estou anuindo. Então tem a palavra o deputado Enio Tato. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhoras deputadas, público que nos assiste, parece até que é uma novidade o que aconteceu hoje nessa casa, né? Parece que é uma coisa anormal, parece que é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Mas isso acontece nessa casa já há 27 anos, desde quando o PSDB assumiu o governo do Estado de São Paulo. Eu queria perguntar para qualquer deputado aqui, os mais antigos, aqueles que eram deputados, e para os nossos colegas aqui da segurança, deputado Nery, que vocês não eram deputados, mas vocês eram funcionários do Estado. E eu tenho certeza que todos vocês aqui estavam na carreira há mais de 15, 20 anos, até 30 anos. Nos últimos 27 anos, teve algum período diferente do que aconteceu agora, com o governo do PSDB? Sempre foi desse jeito. O desrespeito, o menosprezo com o funcionalismo público do Estado de São Paulo. É interessante que esse projeto, há uns 2 meses, quando os deputados subiam aqui e cobravam do governo Dória um aumento, e muitas vezes colocava que tem que passar dos 2 dígitos, eu subi aqui e falei, pode ter certeza que o governo Dória vai mandar 3%, 4% e é isso, ou 5%. Sabe por quê? Porque a gente conhece esse governo. A gente conhece essa matriz do PSDB, que não tem interesse nenhum de melhorar a vida do funcionalismo. Ele está fazendo isso com a segurança pública, vai fazer a mesma coisa com os professores, com o pessoal da saúde e os outros funcionários do Estado de São Paulo. Só que no dia de hoje, com certeza o Dória já recebeu um telefonema do líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, e falou para ele, olha, foi mais fácil que eu imaginava. Foi mais fácil. Essa legislatura deu menos trabalho do que nas anteriores do Alckmin e do Serra. E talvez eles se animam em mandar outros projetos de funcionalismo público, dando até menos de 5%, deputado Roque Barbieri. Porque facilitou tudo. Não tem reação. O ano passado, veio 4%, se não me engano, para a segurança pública. Por quê? Porque tinha deputado, reclamaram. E veio 3,5% para os demais funcionários do Estado. Só teve uma categoria, e é bom prestar atenção, que teve mais de 4,5%. Que teve 7%, que é pouco ainda. Que foi os professores. Por que será, a professora Bebel, que é presidente da POSP, os professores tiveram 7%, e os demais funcionários do Estado tiveram 3,5% e 4%. Porque foram para a rua, porque se mobilizaram, porque fizeram greve. E só dessa forma que é possível sensibilizar ou fazer o governo acordar, o governo do PSDB. Caso contrário, não acontece nada. Vai continuar como sempre aconteceu.
um desrespeito e uma desvalorização o tempo todo para os funcionários do Estado de São Paulo. E falo isso como deputado do PT e pertencendo à bancada do PT, porque nós temos orgulho dos governos do PT. E qualquer um, faça um levantamento. Quanto que ganhava um policial federal em 2002, quando o Fernando Henrique saiu do governo federal e o Lula assumiu? E compare, pegue todas as administrações do PT, tanto do Lula e Dilma, e verifica se todos não tiveram aumento acima da inflação. Podem ter ganhando pouco, não aquilo que merece, mas todos tiveram reajuste acima da inflação. Ah, é o governo federal. Então pegue qualquer estado governado pelo PT. Pegue Bahia, pegue Ceará, Piauí, e verifique como que é o comportamento dos governos do PT com o funcionalismo público. É diferente. É diferente. Agora vocês podem pegar os governos do PSDB e verificar. É a mesma coisa de São Paulo. Teve alguns que subiram na tribuna e falaram: caiu a receita, a economia não está legal. Pois bem, quando a economia estava bombando, 2006, 2008, 2010, com crescimento, batendo recorde de arrecadação, aqui no estado de São Paulo, também o PSDB não atendia os funcionários públicos do estado de São Paulo. Então é uma política, questão de prioridade. Não conserta, não vai resolver esse problema com o PSDB. É isso que a gente precisa entender. O duro é que as pessoas que são deputados ou não eram, conhecem o PSDB e conseguem se enganar. Aqui se fazia um monte de discurso. Aumento acima de 2 dígitos. Governo Dória na campanha, não deixaram nem passar aqui os filmes, falando que ia aumentar, que vai ser os funcionários mais bem pagos de todo o Brasil. Aí ele manda 5%. E o interessante é que no dia que ele publicou esse aumento, chamou todo mundo lá no palácio, foram lá, sentaram na primeira fila. Até parece que não sabiam que vinha essa migalha, que vinha esse percentual. Essa é a forma do PSDB governar. Então não adianta, não tem conserto. Vai chegar os demais reajustes, que aliás reajustes não projetos, dos demais funcionários, e vai ser isso. O que vocês vão imaginar? O que vocês vão imaginar os próximos? Se aqui tem uma bancada da área de segurança pública, que faz discurso, que pressiona, e veio 5%, a inflação de fevereiro do ano passado até agora deu 6%. E agora, todo mundo sabe que vem uma previdência aí, que já vai comer 3% da maioria do funcionalismo público do estado de São Paulo. Então, para a gente acordar, para a gente não ser mais enganado, deputado nenhum aqui pode subir na tribuna, a partir de agora, e querer protestar contra o governo Dória, nos próximos projetos que vierem aqui. Porque se não pressionar agora, antes do projeto chegar aqui, não vai acontecer nada. Se não for para a rua, se não voltar a ter mobilização e ter greve sim, não vão arrancar nada. E eu tenho certeza absoluta que uma categoria que vai se mobilizar e se precisar vai à greve e vai conseguir tirar alguma coisa a mais, é dos professores, é do magistério. Porque tem demonstrado isso. Só que eles dão o caminho, a lição deles, que os demais têm que seguir. No mais, não dá mais para acreditar no PSDB. Não dá.
Funcionário público que estão assistindo em casa. Pessoal que mexe com as redes sociais. Vão receber protestos agora. O problema é que no próximo projeto vai ser a mesma coisa. E amanhã vai ter uma votação aqui. Todo esse pessoal que está protestando vai votar sim com o Dória. Aconteceu isso há 15 dias atrás com os precatórios. Quem que perdeu mais, deputado Zé Américo? Foram os funcionários públicos que ganham menos. Projeto da Previdência que está sendo colocado aqui a toque de caixa, já tem até relator. Quem que vai perder mais? Vai perder mais quem ganha 2, 3, 4, 5 mil reais por mês. Então não me venha reclamar depois e ter esperança no governo, acreditar em promessa do governo do PSDB e do Dória, de tentar tirar alguma coisa. Eu sempre falo que você não vai colher amora em pé de jabuticaba. É isso, não tem jeito. Pé de jabuticaba você vai colher jabuticaba, você não vai colher amora. E o Dória, quem achava que não podia piorar, piorou. Ele consegue ser pior do que o Alckmin e o Serra. Era isso, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputada Mônica. Para encaminhar pela bancada do PSOL. Tem a palavra, Vossa Excelência. Em primeiro lugar, eu quero saudar mais uma vez a organização de classe dos trabalhadores de segurança pública, que numa atitude muito corajosa sinaliza aqui que esse aumento é falso, é fake, porque a categoria tem direito a reajuste salarial ano que vem. Já está há muitos anos sem reajuste salarial, não reajusta sequer com a inflação. Então, colocar esse pacote aqui como se fosse uma benfeitoria é uma piada para a categoria que muito corajosamente e ousadamente tem lutado não só contra esse desmando, mas também contra a reforma da Previdência. Quero também alertar a casa que se quer dar qualquer aumento real para os policiais, para a categoria da Polícia Civil, tem a oportunidade agora. Nós estamos agora votando as emendas feitas pelos parlamentares, nessa sequência aqui, que trata de aumentos reais para os policiais. Então, se quer votar de fato qualquer aumento, tem que votar sim nessa votação e aprovar a emenda do Nery, aprovar a emenda da Adriana, aprovar a emenda do PSOL, que fala sobre aumento real para a categoria dos servidores públicos. É essa, e não outro momento de se fazer isso. Porque senão também é importante falar para que serve o nosso mandato. Para que serve a nossa presença aqui? Para que serve cada um dos senhores? Apenas para ficar dizendo sim às propostas do governo, na hora que o governo quer, do jeito que o governo quer? Então, se quer mesmo sair daqui hoje dizendo que batalhou por qualquer chance de reajuste para os trabalhadores de segurança pública, tem que votar sim agora, que é nas emendas que tratam de aumento acima da inflação, que é aumento real e não é aumento fake. Para além disso, eu vou falar de novo da votação acelerada, desesperada, da reforma da Previdência, proposta pelo governador João Dória, que para os policiais que se receberem esses 5% de aumento aí, vai ser confiscada ali na frente por essa proposta da reforma da Previdência, que vai atingir todos os servidores, inclusive as categorias, e a grande maioria das categorias mais precarizadas. Eu disse ao longo do dia que o governador João Dória afirmou que não existe problema na Previdência. Ele disse isso na campanha. O governo está dizendo uma coisa diferente, mas é estranho dizer, e não pode dizer também, né? Eu até entendo, porque faz 24 anos que o PSDB é governo, e se disser que tem problema, tem que assumir que o problema é dele próprio. Aliás,
na última reunião com o presidente da São Paulo Previdência aqui nessa casa, ele disse que entregou os cálculos, disse que entregou a transparência, disse naquela reunião que entregou para o líder do governo, Carlão. Se algum de vocês, o Gilmaci aí, que já fez relatoria, o Rene, que está relatando também na CCJ, se vocês receberam, eu quero dizer que eu ainda não. Então, eu quero perguntar para os senhores, vocês estão votando o quê? Vocês estão debatendo o quê? Me explica qual que é o problema. Qual que é o problema da Previdência do Estado de São Paulo? Essa é a primeira pergunta. Qual é o desajuste? Que a reforma da Previdência do Alckmin, do Serra, não foi o suficiente para sanar, que os governos do PSDB agora querem empurrar no tapetão? Essa é a primeira pergunta que tem que responder. Fazer uma reforma da Previdência, retirar de forma tão brutal direito dos trabalhadores só porque quer retirar direitos, é um posicionamento político, mas tem que assumir ele. E aí o posicionamento dessa casa é: nós somos contra o funcionalismo público e ponto. Porque qual é o problema da Previdência? Estou esperando a solicitação até agora do governo me entregar os cálculos e a transparência da São Paulo Previdência. Não foi no meu gabinete, o senhor me entregou. Se aquilo é o que se baseia o governo para uma reforma, o senhor me entregou 6, 7 páginas chamado de cálculo atuarial? É só isso? É só isso? É só isso. E aí não tem cálculos de dados de impacto financeiro. Não tem projeção do quanto vai economizar e por que vai economizar. Por que se chegou a essa alíquota? Por que se chegou nesse prazo? É só isso. Não tem transparência também da situação atual da São Paulo Previdência. O governo não dá explicações, porque não tem como explicar. Não tem como explicar. Quer passar goela abaixo uma reforma da Previdência e, se quiser justificar, e, aliás, eu deixo esse desafio aqui para a imprensa também, porque nós estamos perguntando, a Justiça diz que eu não tenho direito de saber, que eu tenho que votar assim, sem saber mesmo no que eu estou votando, mas eu deixo aqui também a dica para a imprensa perguntar para o senhor João Dória quais foram as falhas e os erros do governo do Geraldo Alckmin, que a gente está aqui no desespero, como se o Estado estivesse entrando em colapso, retirando dinheiros dos servidores públicos para essa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência também, e aqui a gente está falando de servidores da segurança pública, que tem uma pitadinha de maldade, que é a perícia periódica para aposentados por invalidez. Aqueles trabalhadores que foram feridos emocionalmente, mentalmente ou fisicamente no exercício da sua função, do seu trabalho, e se aposentaram por invalidez, passam por perícia periódica. E se houver cargo disponível para sua nova aptidão física, serão compulsoriamente desaposentados e readaptados a outra função, coisa que os professores já conhecem muito bem, mas vai ser estendido para todas as carreiras. Os policiais, esses que a gente está debatendo aqui, já apresentam altos índices de suicídio por causa dos seus problemas de saúde mental, que o Estado de São Paulo não aponta nenhuma solução, não aponta nenhum cuidado. O único cuidado apontado pelo João Dória, que se elegeu dizendo que ia valorizar as categorias dos policiais, é dizer, a cada 5 anos, no máximo, vocês vão passar por uma reforma, por uma perícia, porque eu quero saber se estão doentes mesmo, e se o governo encarar que tem vaga, que tem um lugar que você possa trabalhar, apesar da sua condição física ou emocional, você vai ser compulsoriamente desaposentado. Volto a repetir. Nem Guedes, da Escola de Chicago, fã da reforma da Previdência de Pinochet, elaborou uma maldade tão grande. Nem Bolsonaro,
sonhou uma reforma com tantas pitadas de crueldade para os servidores públicos? E se a gente conseguisse ler a contento, porque eu confesso que eu li pra caramba e passei a última semana estudando a reforma da Previdência para ver se conseguia elaborar uma estratégia de redução de danos. Mas mesmo eu que estudei pra caramba, não consegui entender ela por completo. Tenho certeza que se a gente procurar, a gente vai achar outros itens e tenho certeza que se andar por essa sala mesmo, cada deputado achou um ponto bastante preocupante nessa reforma. Que a presidência dessa casa continue a impor para a gente que a gente tem que votar, violando, se vocês não se importam com o direito de vocês como parlamentares e não honram a tarefa dada pelo voto, eu acho que o meu direito como parlamentar de estudar uma matéria, de conhecer os seus detalhes, de ter dados de transparência da situação do governo, para poder debater uma matéria a contento e fazer uma votação consciente, está sendo violado. Quem está topando votar a toque de caixa, quem está colaborando com essa votação acelerada, é porque de fato assume aqui um posicionamento político. E esse posicionamento político é pelo fim do serviço e contra o funcionalismo público no geral, porque é só isso que justifica a gente debater uma matéria tão extensa que no Congresso Federal ficou em debate por mais de 10 meses, com ampla participação popular, com a transparência da mídia, com o engajamento de diversos especialistas, com votação em destaque, item por item. Aqui quer se fazer em 20 dias. Em 20 dias, o governo quer botar para fora um pacote de maldades sem precedentes e sem justificativa. Antes de terminar, eu quero dizer que eu considero que a gente tem aqui pouca responsabilidade com votação. Por exemplo, hoje, agora, que a gente está votando as emendas dos nossos colegas, que podem oferecer aumento real aos policiais, e aí agora sim é momento de votar sim. Para a votação da reforma da Previdência, essa casa não deve aceitar votar englobadamente. A gente deve votar os tópicos em separados e esse plenário é soberano para construir esse tipo de votação. Então, eu faço um apelo a essa casa que pelo menos honremos o trabalho dado para nós, pela população do Estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente, quero encaminhar pela liderança do PT. Tem a palavra, Excelência. Pergunta se existe anuência do deputado Barba. Concede anuência. Concedendo o deputado Barba, tem a palavra a Vossa Excelência. Não, ele está encaminhando pela liderança do PT. Boa noite, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, leitores do Diário Oficial. Como terminou a fala a nossa colega Mônica Seixas, da bancada ativista, é exatamente isso. Agora é hora de votar a favor dos policiais. As emendas que estão aqui contêm, né, um reajuste decente, né, escalonado, para recuperar minimamente o salário dos policiais do Estado de São Paulo. Né? Acho que a Mônica falou muito corretamente. Quem for a favor dos policiais, vota nas emendas, né, que nós estamos defendendo aqui. Mas vocês vão ver que, na verdade, não é isso que vai acontecer. Né? Pessoas que votaram no 5% e disseram, vamos votar no 5%, etc., na verdade, queriam mais legitimar o não aumento do governador João Dória Júnior. Gente, olha, o PSDB sucateou muitas coisas desse Estado. Uma delas foi a educação. Eu, por exemplo, a minha geração, por exemplo, só estudou em escola pública. Eu estudei em colégio e fiz a Universidade de São Paulo, nos anos 70. Essa história escolar existia naquela época, mas quando o PSDB começou a governar o Estado, acabou. Eu vi uma classificação, Bebel, mais do ensino médio do Estado de São Paulo comparado com outros estados. Se eu não me engano,
é uma avaliação do IDEB de 2017, né? Bebel é o presidente da POSP do Estado de São Paulo, que reúne os professores do ensino oficial, nossa líder sindical, combativa, batalhadora pelos professores, sabe muito bem disso. São Paulo, gente, está em 11º lugar em matemática. Estados como Rondônia, estados como Ceará, como Rio Grande do Sul. Estou falando, gente, ó, nada contra esses estados. Piauí, em alguns casos, estão na frente de São Paulo. São estados mais pobres. São Paulo, com a riqueza que tem, não investe o que deveria investir na educação. Não oferece curso de reciclagem, não diminui o tamanho das salas, faz os professores trabalharem muito, né? Trabalharem até não aguentar mais para poder ganhar o mínimo para a sua subsistência, né? Então, quando poderia fazer o contrário. Me procurou uma senhora outro dia, dizendo assim, ó, meu filho está numa escola de período integral. Mas olha, deputado, ajuda a gente a acabar com essa escola. Eu falei, como assim? Eu sempre defendi período integral. O problema é o seguinte, eles têm atividade de manhã, atividade normal, depois não tem mais nada. Ficam lá perambulando dentro da escola. Por quê? Porque não tem oficineiro, porque não tem atividade organizada, porque não tem esporte organizado, porque não tem, enfim, atividade extraclasse organizada, né? Então, esse sucateamento da educação também é um sucateamento que passa por salário, que passa por uma série de coisas que o Estado de São Paulo foi abandonando paulatinamente. Esse sucateamento também é visível na polícia. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje, tem 20 mil efetivos, homens, mulheres, a menos do que deveria ter, pelo tamanho da população, se não levarmos em consideração o cálculo que foi feito há 20 anos atrás. Então, 20 mil homens, e a Polícia Civil, pelo menos 15 mil, né? 15 mil nós estamos defasados. A Polícia Civil do Estado de São Paulo foi uma das melhores polícias civis da América do Sul. Grande capacidade de desvendamento de crimes, grande capacidade de investigação, muita dedicação, e foi sendo sucateada através de pagamento de baixos salários, péssimas condições de vida. Os delegados de polícia de São Paulo ganham menos do que delegados de polícia de Sergipe, do Ceará. Novamente, para dizer aqui, gente, nada contra eles, que bom que eles fazem isso. O problema é que os nossos delegados, né, estão no estado mais rico da federação e onde a vida é muito cara. Nós estamos batalhando, né, tem uma PEC aí que está rodando, que é equalizar o salário dos delegados com o dos defensores públicos. É o mínimo que a gente poderia fazer para dar um salário decente para os nossos delegados. Os agentes, igualmente, passam também por um momento de dificuldade, baixo salário, que está levando o pessoal a cair fora. Em qualquer lugar que eles forem exercer sua função, eles vão ganhar mais. Até empresa de segurança ou qualquer outra atividade, eles vão ganhar mais do que prestando o serviço público, que muitos têm vocação para fazê-lo, delegados, agentes policiais, etc. E na Polícia Militar, que aqui nós temos alguns representantes, assim como da Polícia Civil, é a mesma coisa. Na Polícia Militar, o sucateamento é muito claro, e é na questão salarial. O salário dos PMs de São Paulo estão aproximadamente entre o 20º e o 25º do Brasil, gente. Não tem como você criar uma força profissional, uma força de segurança profissional, que corre risco, que enfrenta dificuldade, pagando salário miserável. Isso não é correto, isso é desumano e vai sucatear a Polícia de São Paulo, né? Colocando em risco a situação do Estado. Porque, gente, olha, polícia hoje é uma questão muito complexa. O crime organizado ficou muito mais complexo e mais difícil de ser enfrentado. E existe em algumas regiões do país, o descontrole da polícia militar e a sua transformação, em alguns casos, em milícia, como no Rio de Janeiro. A Polícia de São Paulo não tem isso. Então nós temos que preservar a Polícia de São Paulo, melhorar as condições salariais,
melhorar as condições de promoção, fazer o chamado ingresso único, para que todo mundo tenha direito a se tornar oficial um dia, poder estudar e se tornar oficial um dia. Enfim, criar condições de estímulo para que a carreira policial possa ser uma carreira decente, né? Desde o soldado até o coronel, né? Então, nós precisamos criar essas coisas, criar esses benefícios para os nossos policiais. No caso aqui, nós estamos discutindo, e nós votamos contra, um aumento de 5%, que na verdade é um escárnio em cima da categoria. Nós seguimos, inclusive, a orientação aqui dos companheiros nossos, deputados, das categorias, né, das associações dos PMs, que, né, preferiram repudiar esse falso aumento. E estamos agora propondo que as nossas emendas façam o escalonamento de um aumento real aí, ao longo de 2, 3 anos, que possa recuperar minimamente o salário dos policiais. Esse ano, nós precisaríamos ter pelo menos 10% de aumento. Ano que vem também. E um escalonamento que leve à recuperação dos salários. Eu gostaria, então, de chamar atenção para esse fato, acho que é muito importante. Nós precisamos fortalecer a nossa polícia militar, e a nossa polícia militar precisa de ajuda, precisa de compreensão, e precisa de salário, precisa de condições de promoção, né? Acho que isso, às vezes, até mais importante que armamento. Eu vi um dia um policial francês falando, perguntaram para ele, o que o senhor acha mais importante na polícia? O armamento? Ele falou, não, polícia é fator humano. Policial treinado e bem preparado é a primeira coisa. Depois eu vou discutir armamento, equipamento, etc, etc, né? Mas o policial treinado e preparado é a coisa mais importante, é o fator humano, né? Então eu também acho que isso é muito importante. É óbvio que aí o equipamento é importante, as viaturas são importantes, a arma é importante, mas nós precisamos investir no ser humano, no fator urbano, para que a gente tenha uma polícia decente no nosso estado, né? Então eu queria deixar aqui o meu abraço para toda a categoria de policiais, e deixar o meu apoio, sobretudo o meu apoio à reivindicação justa de vocês, de reajuste salarial decente. Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Pela ordem, presidente. Uma suspensão por 5 minutos. Pergunto aos líderes se concordam com o pedido de suspensão feito pelo deputado Nery. Existe uma concordância? Estão suspensos nossos trabalhos por 5 minutos. Estão suspensos os trabalhos por 5 minutos. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. O número de ações judiciais relativas à saúde no Brasil aumentou 130% entre 2008 e 2017, um crescimento muito mais rápido que o observado no volume total de processos. No período, o volume de ações em primeira instância pulou de 41.453 para 95.752, totalizando quase 500 mil processos. São demandas que requerem de novos remédios e procedimentos de alta complexidade a coisas básicas, como leitos hospitalares, consultas e medicamentos. É preciso que a gente possa ajudar, trabalhar em conjunto, né, fazer uma integração de instituições para que nós possamos dar uma resposta mais rápida, mais eficiente, né, que possa atender melhor a população e resolver problemas das prefeituras, do Estado. Então, essa é uma iniciativa que nós formulamos, é um projeto que se chama Acessa SUS e que tem como fundamento essa integração.
né, integrar as estruturas do Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Judiciário, né, e conseguir com isso oferecer soluções antes da judicialização. A ideia é evitar a judicialização. O Estado de São Paulo chega a aparecer com 1/3 da fatia deste problema. Condições que os municípios conhecem muito bem. Estou no 4º mandato. Já vivi situações inéditas em relação à judicialização da saúde, na questão do medicamento, na questão das internações, na questão de todo o suporte que a saúde precisa. E este momento em que o Ministério Público entra no processo, em que a Justiça entra no processo para fazer parceria com os municípios e os consórcios públicos e a Frente Parlamentar toma essa iniciativa, eu vejo isso como uma grande oportunidade de nós melhorarmos o atendimento ao cidadão, mas equalizarmos também a questão do investimento dos recursos públicos. O governo do estado fez uma parceria entre o Executivo Estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensorias Públicas Estaduais e criou um programa para diminuir a judicialização. O objetivo é oferecer ao cidadão um serviço para a recepção de solicitação de medicamentos e insumos de saúde. O Acessa SUS, um programa do governo, nasceu para racionalizar o uso dos medicamentos. Com este tipo de programa, o governo já conseguiu resolver 70% dos casos antes de chegar nas mãos da Justiça. A Frente Parlamentar em apoio aos consórcios intermunicipais reuniu prefeitos, representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário para discutir este programa do governo. O coordenador da frente, o deputado Mauro Bragato, falou que o programa pode ser uma ferramenta importante para que os municípios consigam organizar o fluxo de demandas de saúde que antes só se resolvia na Justiça. E ainda destacou o papel dos consórcios para impulsionar o programa do governo. O consórcio tem esse objeto de juntar os municípios e no ato de juntar, fazer com que os municípios tenham iniciativas que possam trabalhar em conjunto e resolver problemas. Falta de dinheiro é notável, todo mundo sabe que recursos na área da saúde, os municípios estão gastando mais do que a educação, a imprensa nos últimos dias tem noticiado isso, e quero dizer que essa preocupação de fazer esse debate aqui tem a ver com isso. O MP está aqui, a Defensoria Pública está aqui, e junto com os consórcios para fazer parcerias, convênios e trabalhar em conjunto. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar um defensor público. É ele quem garante o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos, do consumidor, da família, das crianças, do idoso, das minorias. O acesso à saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você. A atuação dos defensores alcança os principais conflitos que afligem a população. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 10 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua...
Boa noite, presidente. Boa noite aos meus pares aqui em plenário. Já havia me manifestado outras vezes referente ao reajuste salarial dos nossos policiais. Eu entendo quem votou de boa fé, o sim, por esses 5%, mas nós precisamos rememorar mais uma vez as promessas de campanha do senhor governador. E também as promessas de campanha que nos trouxeram aqui. Muitos vieram com o discurso do fortalecimento, da defesa, da segurança pública. E os 5%, meus senhores, o governador não fez nada mais do que a sua obrigação. Ah, mas fazia muito tempo que ele não reajustava o salário dos policiais. Que mérito que ele tem nisso? Estava errado. E veio com o seu projeto de campanha, com o seu projeto de governo, dizendo que os policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, teriam os melhores salários do Brasil, aqui no estado de São Paulo. Major Meca fez uma manifestação, Meca, primeira manifestação, e eu lembro, muitos dos nossos pares dizendo, calma, não precisa manifestação, fiquem tranquilos, estamos aqui no Palácio, e pode ficar tranquilo que na data combinada virá o reajuste. E mais uma vez nós esperamos. Mais uma vez esperamos. E o que aconteceu? 5% para começar a receber no próximo ano. Ou seja, 2019 não teve reajuste nenhum, zero. E Meca, qual era a promessa de campanha do senhor governador? Que no início do mandato já teria as nossas forças de segurança um aumento real. Real. Então o que nós cobramos aqui da tribuna não é nada mais do que ele prometeu. E continua prometendo, pior ainda, continua mantendo essa desculpa. Já falei, não tem problema. Governador, não tem como dar o reajuste, venha a público. Fale que não tem como. Questionei aqui o secretário de Segurança Pública, a quem eu respeito muito. Perguntei para ele, fiz duas perguntas. O senhor realmente acredita no governador que ao final desse mandato a nossa força de segurança será melhor remunerada? Segunda pergunta, e deixo aqui a pergunta para o governador, para o vice-governador e para quem? Para o líder do governo. Quanto que São Paulo precisa crescer? Quanto que o PIB de São Paulo precisa crescer para o senhor João Dória, para o governador, dar esse reajuste salarial que ele prometeu? Porque para mim não passa de mentira, não passa de lorota, é firula. E nós vamos ter que esperar até o final do mandato dele, sendo que ele já deu mais do que provas que nós não teremos esse reajuste. Eu não espero respeito nenhum do governador para as nossas forças de segurança. Já falei aqui dessa tribuna várias vezes, quando o Cabo Fernando faleceu, morreu fuzilado na porta de casa, o governador foi jogar bola, estava jogando futebol, estava comendo pizza. Aí eu pergunto para vocês, será que com alguma outra figura pública que de repente colocou agora o Estado em luto, e respeito o apresentador que faleceu, mas eu duvido que ele faria a mesma coisa, essa falta de respeito que ele cometeu com o Cabo Fernando, a sua família, com a tropa policial militar aqui no estado de São Paulo. Então quando nós chegamos aqui na tribuna, eu entendo quando é de bom coração, que fala, olha, é melhor 5 do que nada. Veja, é melhor 1 do que nada. É melhor 2 do que nada. É melhor 3 do que nada. Já falei com muito policial militar, de soldado oficial, mas principalmente soldados. Quanto que vai ser esse reajuste? Quanto que é 5%, soldado que me ouve? Sei lá,
150, 200 reais o seu soldo? Muitos falaram para mim, deputado, a gente sempre fez bico, a gente sempre tentou sobreviver, realmente se criou uma expectativa na tropa, realmente foi criado, e quando nós vimos a sua bancada do PSL, 15 deputados sendo eleitos para a Assembleia Legislativa, nós imaginamos que seria diferente. Quando nós vimos oficiais do Exército, da Polícia Militar, delegados de Polícia Civil, uma bancada de segurança pública, nós imaginamos que a nossa força policial seria agora valorizada, seria agora reconhecida. Então, realmente, se criou uma expectativa, mais essas promessas do governador. E não é possível que, em sã consciência, com um neurônio apto a fazer uma sinapse, que nós continuemos a acreditar que os nossos policiais serão os melhores remunerados. O único meio, Meca, que eu vejo é se as outras polícias diminuir o soldo dos seus soldados, dos seus policiais. Se não for dessa maneira, não tem como. Eu peço a parte da bancada, ou a toda a bancada, que vote sim as emendas. Tem uma emenda minha aí do Meca. No método de votação, colocaram essas emendas englobadas, justamente para quê? Para que na hora da votação se derrubassem todas as emendas. Não é responsabilidade nossa. O governo já venceu, mais uma vez venceu, desde o dia 15 de março, estamos aqui, nessa Assembleia, e não conseguimos uma única vitória do governo. Chegamos próximo aí no precatório, ficou 41-40, é triste ver aqui a plateia batendo palmas, aplaudindo efusivamente, quem veio aqui fazer discurso fácil, e depois na hora da votação, não deu o seu voto, não estava aqui, um voto extremamente necessário, e aí nós precisamos falar. Deputada de esquerda, deputada do PSOL, veio aqui, fez discurso inflamado, falou para a plateia, recebeu palma, fui ao microfone, chamei a atenção, disse, olha, bonito discurso. Chegou na hora, a deputada foi embora, e o voto dela fez diferença sim, fez muita diferença. Então não tem como, não vou continuar, não tem como continuar batendo carimbo para o governador, aprovando a toque de caixa os seus projetos. Veja, hoje na CCJ foi colocado um relator especial e conseguiram aprovar o projeto rejeitando 151 emendas. Aí eu pergunto aos meus pares aqui, será que não tinha uma única emenda? Mas uma única emenda que fosse necessária, que melhorasse esse projeto? Então eu entendo a boa vontade dos colegas, dos pares, mas não tem como... Ele não está respeitando a gente. Onde eu não estou te respeitando? Não está. Onde eu não estou te respeitando? Vossa Excelência votou a favor do governador. Onde eu não estou te respeitando? Vossa Excelência votou a favor do governador. Vossa Excelência está obedecendo o PT. Deputada Janaína, deputada Janaína, deputada Janaína, deputada Janaína, gostaria de pedir, deputada Janaína, deputada Janaína, eu queria pedir aos deputados, preserve o tempo do deputado Júlio Diniz, eu gostaria de pedir aos deputados muita calma nesse momento. A palavra está com o orador no tribuna. Baixe o seu tom. Baixe o seu tom. Baixe o seu tom. Não lhe devo nenhuma satisfação. Não lhe devo nenhuma satisfação. Vou suspender a sessão por 5 minutos para que se acalmem os ânimos. Está suspensa a nossa sessão.
seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O agente penitenciário e presidente da Federação dos Servidores Públicos de Nova York, Wayne Spence, disse que a privatização dos presídios norte-americanos não trouxe efeitos positivos para a segurança dos Estados Unidos. Desde 2007, no estado de Nova York, é proibida a privatização dos presídios, justamente com base nas experiências de outros estados, onde o sistema não funcionou. Hoje é ilegal privatizar presídios em Nova York, diz Wayne. Em São Paulo, o governo já sinalizou que pretende adotar o sistema de privatização nos presídios estaduais. Atualmente, o estado de São Paulo tem cerca de 240 mil presos distribuídos em 176 unidades prisionais. O sistema está superlotado, mas para o sindicato da categoria, a privatização dos presídios pode fortalecer a atuação de facções criminosas no estado. O grande risco é que é área de segurança, é obrigação do Estado, não pode ser delegada à iniciativa privada. Ainda mais em São Paulo, que existe uma facção criminosa denominada PCC, que hoje ela já nem é mais estadual, ela já chega a ser uma facção mundial, né? O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, coordenador da audiência pública, destacou que a privatização pode tornar o preso uma mercadoria do sistema. Haverá mais superlotação ainda, porque as empresas, elas visam lucro, então a empresa vai querer mais presos, haverá uma superlotação dos presídios, porque aí o preso vira uma mercadoria, um verdadeiro absurdo, é um retrocesso. Essa experiência ela é mal sucedida em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, já foi provado isso, e aqui em São Paulo não vai funcionar, porque... Obrigado, presidente. Retorno aqui à tribuna. Olha, é engraçado aqui. Se você não fala com as bancadas que pensam distintamente, você é radical. Se você fala, você é pelego, entreguista e tem um outro líder. Olha, eu tenho um líder, se chama Jair Messias Bolsonaro. Quem quer dar voo solo, quem quer voar sozinho, que dê. Que dê. Mas não venha aqui cobrar que eu não devo satisfação, não fui eleito na aba de ninguém e tenho a satisfação que dar aos meus eleitores. E olha, talvez o incômodo aqui seja algumas mensagens do PSL que chegam ao líder do governo. Talvez agora eu tenha entendido o porquê. E os nossos mensageiros. Então aqui, ó, não... Como nós dizemos lá na Quebrada, Camarinha, lá na periferia de São Paulo, não pago simpatia para ninguém. Tenho aí 20, 30 mil votos ou 2 milhões de votos. Quer ser líder do PSL? Pega o voto da bancada, os 8 votos aqui, a maioria da bancada, e venha ser líder. Tenha o bônus e o ônus da liderança. Pela porque ordem, de gogó aqui, nós estamos cheios. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Telhada. Com a anuência do meu líder, encaminhar pelo progressista. Deputado Olim, com a anuência do líder Olim, tem a palavra Vossa Excelência. O Olim não está no plenário, então Vossa Excelência tem a palavra em nome do progressistas. Senhor presidente, deputado Cauê Macris, senhoras e senhores deputados, depois desse momento de gigantes do ringue, queria conversar aqui com os senhores. Eu estou notando nessa casa aqui uma coisa interessante de alguns deputados, a mania de cobrar voto dos outros.
Eu acho que isso, além de antiético, não é democrático. Cada deputado aqui dos 94 foi eleito com o número X de votos e tem a plena liberdade de votar da melhor maneira que acha que tem que votar. Então, nenhum deputado deve vir aqui à tribuna e ficar apontando o dedo e cobrando se votou sim ou não. Porque, além de uma baita falta de educação, isso é antiético. Eu vi aqui, não vou citar A, B ou C, não vou citar nome de deputado ou de partido, mas alguns deputados vindo aqui dizendo que representam determinada categoria. Ninguém representa. A Polícia Militar ela é de 90 mil homens e mulheres, tanto na ativa quanto na reserva. Se a pessoa achou por bem votar sim, vote sim. Se achou por bem votar não, vote não. Agora, é a primeira vez que eu vejo na história, eu estou aqui no meu segundo mandato e não sabia disso antes, pessoal votar contra aumento. É a primeira vez que eu vejo, eu estou assim, pasmo. 5% é pouco? É uma porcaria. Nós já falamos disso. Agora, para um soldado que ganha R$2.000, 5 para R$150 só, é a feira da semana. Eu fiz bico a minha vida toda. Gugu Liberato vai ser velado aqui. Fiquei 15 anos fazendo a segurança dele, porque a PM sempre pagou mal. No último mandato, a maioria dos senhores estavam aqui, senhoras. Foram 4 anos sem aumento para vir 4% no último ano. Nesse governo, veio 5% no primeiro ano. É pouco? Sim. Eu vim aqui e critiquei isso. Agora, eu pergunto, é melhor 0 do que 5? A minha matemática não encaixa nisso. Eu não tenho direito de não dar aumento para o funcionalismo, especificamente para as polícias. Porque nós estamos todos os dias aqui nessa tribuna cobrando aumento. Que venha 5, que venha 10. Quando manda, não quero mais essa porcaria, pode levar embora. Sabe o que parece? Criança fazendo birra. O pessoal que faz a oposição por oposição, eu entendo, eu também já fui oposição e respeito. Respeito a oposição. Agora, o que eu acho incrível, alguns deputados que dizem, que pensam como a gente, vêm aqui querer me apontar o dedo, não só a mim, como a outros deputados. Independente de votar sim ou não. Gente, nós todos somos pessoas adultas. Nós fomos eleitos para trabalhar pelo povo, não contra o povo. Então, a oposição fazia oposição, parabéns. Agora, aqueles que dizem que representam o funcionalismo, vir aqui votar contra o funcionalismo, eu nunca vi isso. Foi a primeira vez na minha vida que eu vejo a polícia fazer manifestação porque vai ter aumento. Vim aqui votar não, porque o aumento é pouco. Aí depois veio aqui no discurso falar, já mentiu porque não deu aumento. Quando ele foi dar aumento, o pessoal votou não. Eu não estou aqui defendendo o governador, não foi ele que me elegeu. Não foi o governador que me elegeu. Mas eu acho um absurdo, oposição por oposição, votar contra a nossa classe. E exijo que os senhores e senhoras que vierem nessa tribuna respeitem o seu colega, independente de que partido for. Eu jamais apontei dedo para A ou para B aqui, eu critiquei alguém. Então eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é pensar no que nós estamos falando. E se alguém representa, eu represento sim a Polícia Militar. Tenho 40 anos de Polícia Militar. Fui baleado 2 vezes em serviço pela Polícia Militar. Fui promovido por bravura pela Polícia Militar. E não venho aqui dizer que eu estou certo ou errado. É muita petulância de quem sobe aqui se achando o dono da verdade. Sendo que nunca sentou o traseiro numa viatura. Nunca viu um ladrão na frente. Nunca deu um tiro, se deu foi escondido no meio do mato. Então, gente, vamos pensar bem no que está acontecendo aqui. O que nós vimos aqui é uma coisa que depõe contra a casa, gente. É uma coisa que depõe contra a casa. Vamos lavar a roupa suja, a gente lava aqui porque não tem nada que esconder. É horrível vir lavar roupa suja aqui no plenário. A própria ética nossa nos ensina, vamos lavar roupa suja, vamos entrar numa sala e vamos brigar, vamos conversar, mas vamos sair daqui acertado. Agora o que está acontecendo na televisão? O Brasil todo vendo, a turma fala, se cercar um circo, né? Se cobrir uma jaula e ir para um circo, sei lá, eu nem lembro, não, se cobrir a zoológica, cercar circo. Sei que nós estamos dando razão para que se fale assim da casa. Então, meus amigos e minhas amigas, nós temos aqui a obrigação de tratar bem o nosso povo. A gente ganha umas, perde outras, mas tenho certeza que todo mundo quer tratar bem o povo. Agora, vamos pensar no que estamos fazendo. Vamos pensar no que nós estamos fazendo, porque nós seremos cobrados disso. Se muita gente achou que não deveria dar aumento, porque parte da tropa acha isso, ótimo, mas tem parte da tropa que quer os 5% sim. E eu represento essa parte da tropa também.
Então, senhor presidente, o senhor me desculpe se eu me exaltei aqui, mas eu acho que alguns deputados aqui não entenderam como funciona a casa ainda. A gente vinha aqui brigar, se manifestar de uma maneira respeitosa. O Barba sempre cita o meu nome, eu vou citar o seu nome, Barba. Nós temos uma ideologia totalmente diferente, às vezes nos desentendemos eticamente, mas nunca discuti com o Barba aqui. E nós somos até amigos, somos ou não somos? Então eu acho que aqui tem que haver respeito entre os deputados. Vamos parar de apontar o dedo um para o outro aqui, sentar em cima do rabo e apontar o dedo para o outro. Porque é muito feio fazer isso. É muito feio. Principalmente para nós que somos da segurança pública, nós temos que ser exemplo nessa casa. E não ficar pagando uma de louco aqui para nego bater palma. Senhores e senhoras, por favor, vamos manter o nível dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, as emendas Pela ordem, 17. presidente. Pela ordem, deputado Nery. Vai encaminhar pelo avante. Tem a palavra, Vossa Excelência. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. De certa forma, coronel Telhado, eu concordo com o senhor. Concordo. Mas olha, o que eu vi aqui hoje, de 15 de março para cá, eu não esperava. Ô Gil, eu até fiz um comentário que PSL é um partido sem líder. Hoje eu vi que não. Na verdade tem um líder, mas a bancada não acompanha. Então não é culpa sua. Infelizmente. Porque notoriamente alguns projetos daria para que a gente derrubasse o projeto. Mas o que me chama a atenção, e eu falei para o Reni, cadê o Reni? Falei para ele, do governador de Minas, que recebeu a bancada da Segurança Pública, recebeu o comandante-geral, recebeu o delegado-geral de Minas, e juntos construíram um aumento salarial, Campos Machado, para a Polícia de Minas. E foi aceito pela tropa. Então, executivo, legislativo e os chefes da polícia. Já em 2 colégios de líderes, eu estou pedindo uma comissão para conversar com o vice-governador, com os deputados da bancada da Segurança Pública, com os chefes das polícias, para que a gente possa chegar num denominador comum. Mas não adianta. Ou o vice não quer nos receber, ou não é interessante fazer a reunião. Mas precisaria. Mas, por outro lado, eu não cheguei, Carlão, no início do espetáculo. Eu peguei o espetáculo já em andamento. É uma pena. É uma pena ter um espetáculo desse na Casa Legislativa, da maior bancada dessa casa, que poderia fazer a diferença nessa casa, tanto o governo, tanto contra o governo. Mas, como o próprio Gil fala para mim, que eu sou líder de mim mesmo, então o meu partido não vai acontecer nunca isso, Gil. O que eu espero dessa casa, Campos Machado, que pelo menos as nossas emendas, que ficamos horas estudando para fazer, seja aprovada. Ah, vai travar o projeto, não vai conseguir relatar o projeto com todas as emendas. Não importa. O que importa é nosso trabalho não ser jogado no ralo. Porque para fazer uma emenda dá trabalho. Você tem que estudar todo o projeto, encontrar um problema nele para poder emendar esse projeto. Aí chega numa comissão, vota a rejeição das emendas a varejo. E a nossa emenda não tem nenhuma apreciação. Então, eu sou a favor, sim, de fazer a votação das emendas. Se for aprovado as emendas que travem esse projeto de aumento salarial. Agora, que foi bonito, viu, Gil? Ô, Gil Diniz, que foi bonito a resposta a essa bancada, a população paulista, foi bonita. Porque mostrou, mais uma vez,
que aquele meu discurso do primeiro dia, que eu falei que todo P é P, que não tem diferença, foi mostrado hoje. A instabilidade de um partido que poderia resolver os problemas dessa população e do funcionalismo público faz com que, mais uma vez, esses projetos que vêm do governo para assolar o funcionalismo público se concretize. É uma pena. Eu sinto. Eu sinto porque no início do mandato eu vi aqui o PT contra o governo, vi o PSL contra o governo. Um dia eu subi aqui e pedi para vocês, gente, vamos parar um pouco de ideologia, vamos trabalhar um pouco, nós precisamos, está muito acirrado. Hoje eu vejo que agora tem deputados que brigam pelo governo, né? Aqueles partidos que lutavam contra, agora estão brigando pelo governo. Mas nós precisamos ter essa balança, precisamos ter, Campos, porque senão o nosso funcionalismo público, com tudo que está para vir, vai realmente ficar falido, vai ficar sucateado. E os que têm um pouco de coerência precisam fazer esse trabalho. E a votação das emendas hoje é a resposta que nós precisamos dar para o governo nesse projeto. Então nós não estamos votando contra o aumento salarial dos policiais. Nós estamos votando contra o índice, o percentual que o governo deu, que é muito baixo. O coronel Telhada falou que um soldado ganha R$150 desse aumento. Mas nós sabemos que, por exemplo, um coronel com 5% é R$1.000 de aumento salarial. É um aumento até razoável. Mas para nossos policiais que estão na ponta, é muito pouco. Então nós precisamos sim rejeitar esse projeto de aumento salarial. Precisamos votar as emendas para mostrar que realmente aqui é a balança. Aqui nós representamos a população e o nosso funcionalismo. E a balança para equilibrar esses direitos do governo, dos funcionários mencionados aí pelo governo. Também sou a favor do coronel Telhada quando ele fala que nós não precisamos indicar pessoas. Não precisamos indicar deputados, a votação. Mas é notório, Barba, que as bancadas precisam nos ajudar, principalmente com esses projetos. Aqueles que são a favor do governo nós já sabemos. Mas de março para cá foi uma discussão contra o PSDB, contra o PT, contra o PSL, e agora na hora de votar, ninguém vota a favor do funcionalismo público. Eu falo isso porque as duas votações que mais polêmica da casa, eu tive o prazer de votar a favor do funcionalismo público. E olha que já fui taxado de ter emendas do governo para ficar a favor do governo. Mas tenho a total liberdade, Olim, de votar da forma que eu quiser. Porque eu não tenho nada com o governo, além do respeito, que isso eu tenho para com todos. Eu sempre falei, eu não preciso vir na tribuna para ofender o governador, ofender a pessoa dele. Mas eu sou contra o projeto de aumento salarial, pelo valor do percentual dado. E nós não queremos, nossos policiais não querem 5% de aumento. A expectativa era no mínimo de 10%, 15%. Veio muito abaixo do esperado. E por isso nós rejeitamos. É claro que tem alguns da bancada que aceitaram e outros não. É a liberdade de cada um. Dentro do meu entendimento, os nossos policiais rejeitaram esse percentual e por isso nós acordamos de votar contra. Mas eu tenho certeza que as emendas nós vamos aprovar. Precisamos lutar até o fim para conseguir aprovar as emendas. E o projeto da Previdência é uma imprudência muito grande do governo mandar agora. Poderia esperar sair a Previdência da União.
e dela aperfeiçoar e fazer um bom projeto de funcionalismo público. Antecipar o projeto da Previdência, ser o primeiro no Brasil a colocar um projeto da Previdência aprovado, podemos ser o primeiro a errar. E o Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa e o governo precisam disso. O que nós precisamos é ter coerência e responsabilidade. Então fica aqui esse desabafo. E mais uma vez, posso falar para você, Enio, que é um dia que eu jamais esperava que ia acontecer. Um espetáculo dessa forma. Até porque, por vezes, fomos retalhados aqui e nas redes sociais pelas mesmas pessoas que proporcionaram esse espetáculo maravilhoso. Obrigado, presidente. Em votação, as emendas de 1 a 17 englobadamente. Se os deputados e os deputados forem contrários, os se encontram rejeitadas. Pela ordem, senhor presidente. Pelo deputado Barba. Para pedir uma verificação de votação. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A partir desse momento, vamos soar o sinal intermitente por 4 minutos para que os senhores deputados e senhoras deputadas que não se encontrem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Carlão Pinhatari. Pedir para que se vote não, que se porventura tiver 48 votos sim, será prejudicado o projeto, porque tem aumentos de vários tamanhos, emendas de vários temas, que não há como a gente fazer a redação final. Então, muito claro, se você votar, você pode prejudicar e os funcionários podem não ter nem os 5% de aumento. Presidente, era isso que eu quero perguntar ao senhor. Só fazer o registro, deputado Então, Carlão, votar, está não. correto. Como existem emendas contraditórias, uma fere a outra, se aprovado as emendas, tiverem 48 votos sim, o projeto fica prejudicado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para orientar agora, nesse momento, que todos os deputados que votaram não lá no projeto, votem sim nas emendas, para a gente obter 48 votos para derrotar o projeto do governo. Pela ordem, presidente. Derrotar o projeto de aumento da Polícia Militar do Pela Estado ordem, de São presidente. Paulo. Presidente, o senhor permite, enquanto o sinal intermitente está tocando, uma comunicação? Comunicação, deputado Gil. Eu não cedi para nenhum deputado. Vossa Excelência, com todo o respeito que tem, nosso vice-presidente da Casa, gostaria, até por conta de fazer parte da nossa mesa diretora, que compreendesse que nós não cedemos nenhuma comunicação durante os processos de encaminhamento e votação. Perfeito, presidente. Pela ordem, presidente. Deputada Adriana Borgo. Então, se a gente não pode votar porque vai prejudicar, uma por questão de ordem, que deputada foi Adriana englobada, Borgo. deputado? É uma questão de ordem, deputada Adriana Borgo. Questão de ordem. Vossa Excelência podia ter apresentado um roteiro de votação para que não fosse englobada de maneira destacada. Vossa Excelência não apresentou esse roteiro, por isso todas são englobadas. Ah, tá. E ninguém teve essa ideia além de mim? É que nesse momento não cabe mais essa ideia. Essa Ah. ideia deveria ter Parabéns, sido tida por Carlão. qualquer um dos líderes antes. Tá? E só fazendo um registro aqui, aqueles que querem derrubar as emendas, né, ou aprovar emendas separadamente, podiam apresentar os roteiros de votação, que não foi apresentado nenhum roteiro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gianazzi. Quero declarar obstrução da bancada O do PSOL PSOL. está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pôr o prós em obstrução. O PROS está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Vinícius Camarim. PSB está em obstrução. O PSB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Barba. PT em obstrução. O PT está em obstrução. PSL em obstrução, Pela ordem, deputado Gil. O Gil, PSL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair. Republicano em obstrução. Republicano Pela em ordem, senhor obstrução. presidente. Pela ordem, deputado Paulo Patriota Corrêa. em obstrução. Patriota está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rogério Nogueira. Pela ordem, presidente. O DEM está em obstrução. O Pela ordem, Avante deputado Nery, obstrução. O Avante está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado André do Prado. Colocar o PL em obstrução. O PL está em obstrução. Colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Deputada Carla Morano. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Marta. PSD em obstrução. PSD está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio. Colocar o Podemos em obstrução. O Podemos está em obstrução. Neste momento, transcorridos 4 minutos, vamos abrir os terminais eletrônicos para que os parlamentares possam votar sim, não, ou registrar abstenção nos terminais postos em suas mesas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Roque Barbieri. Para votar não. Ainda não abri, deputado Roque, os microfones. Tinha aberto? Abri os terminais eletrônicos.
É que não enquanto faz a votação dos terminais eletrônicos, não podemos registrar os votos. Então, peço... Por isso que eu interpretei mal. Dá uma olhada no meu eletrônico. De 2020. Acompanhe a votação. Pela ordem, senhor presidente, PDT em obstrução. PDT está em obstrução. Neste momento, vamos abrir os microfones de aparte para aqueles deputados que não conseguiram realizar os seus votos pelos terminais eletrônicos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Roque Agora Barbieri. eu entendi direito para votar não. Agora sim, registro o voto de Vossa Excelência, que vota não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Para votar não. Está registrado o voto do deputado Barros Munhoz, voto não. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Paulo Correia. Para votar não. Está registrado o voto de Vossa Excelência, não. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jorge Wilson. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Senhor presidente. Deputado Campos Machado. Vou votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente, para fazer uma Barba, pergunta ao presidente sobre a votação. Se é uma questão de ordem sobre o processo de votação, é pertinente. Opa, então. Aqui agora nós estamos votando, é um PLC que tem que ter o voto qualificado agora de ou 48 não ou 48 sim. Para uma proposta ou outra vencer, ok? Não. O voto qualificado da votação de um projeto de lei complementar é no projeto. E para aprovação. Então, para aprovar o projeto, precisa de 48 votos, sim. Para aprovar agora, as emendas, 48 votos, sim. Sim, não é maioria de 48. Não é maioria. Para rejeitar, maioria simples. Para aprovar, 48, sim. Para rejeitar, maioria simples. Maioria simples. Então, pela ordem, novamente, presidente. Pela ordem, deputado Então, Barba. fazer uma orientação para quem vota assim. Deputado Não Barba, votar nesse agora. momento não cabe orientação Não de votem voto, pra deputado não dar Barba. Deputado Estevão Galvão. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Léo Oliveira. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado senhor Itamar presidente. Borges. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Damares. Para votar não, presidente. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Fernando Cury. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada Maria Lúcia Amari. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Ordem, Analice presidente. Fernandes. Consignar o meu voto como Está não. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada Marta Costa. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputado Jorge Caruso. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Gostaria de perguntar se existe mais... Pela ordem, presidente. Deputado Rogério Votar Nogueira. não.
Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Reinaldo Augusto. Votar não. Está registrado o voto não de Pela Vossa ordem, senhor Excelência. presidente. Pela ordem, deputado Rodrigo Moraes. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor deputado presidente. Ed Thomas. Para votar não, senhor presidente. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Valéria Bolsonaro. Para votar não. Está registrado o voto Pela não ordem, de senhor Vossa presidente. Excelência. Deputado Gianazzi. Para votar sim Está agora a registrado favor o do voto aumento dos sim servidores de públicos. Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Deputada presidente. professora Kenny. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Adriana. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, senhor Gil presidente. Diniz. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, Bete senhor presidente. Saão. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Pela Vossa ordem, senhor Excelência. presidente. Deputado Douglas Garcia. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Professora Bebel. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Deputado presidente. Paulo Fiorilo. Registro o voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, senhor presidente. Enio Tato. Para votar sim, como meu líder, para não arrumar confusão, né? Quase Vossa Excelência votou não. Para registrar o voto sim de Vossa Excelência, deputada Mônica. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência, deputada Érica. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência, deputada Márcia Lia. Sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Para o doutor Jorge. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado, senhora deputada gostaria de realizar seu voto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, votar deputado sim. Nery, registra o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Bruno Ganem. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Senhor presidente. Está registrado. Para Deputado registrar Márcio, meu voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de realizar o seu voto? Está encerrado o processo de votação. Passamos nesse momento à alteração de voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Deputado Sebastião Santos. Para tirar o nosso voto aí de sim para não. De sim para não. Está alterado o voto de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo mais alteração de voto, neste momento está encerrado o processo de votação. Participaram 68 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 24 votos sim, 43 votos não. Este presidente que não vota, quórum que rejeita as emendas. Item número 2. Em votação, projeto de lei complementar número 78 de 2019. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para encaminhar em nome da bancada Tem- do Partido dos Trabalhadores. Há sobre a mesa um requerimento de método de votação. Em votação, requerimento. Agora sim, o deputado Barba encaminha o requerimento de método de votação. Já votou? O método não, né? Então, estão rejeitadas as 17 emendas do projeto de Senhor lei complementar presidente, 79. Senhoras deputados, senhores deputados, chegamos num momento bom aqui. Tentou-se construir a possibilidade de um acordo aqui para levantar a sessão. E foi muito importante não ter levantado a sessão. Quero primeiro fazer um esclarecimento a quem nos acompanha pela TV Assembleia. Essa história de quem está votando a favor dos 5%, está votando a favor do aumento, e quem votou não está votando a favor do aumento, ela é mentirosa. Ela é verdadeira que quem votou sim, votou a favor. Ela é mentirosa quando diz, deputados que usou essa tribuna, quando diz que quem votou não era contra o aumento. Nós apresentamos uma emenda de plenário nesse projeto que tratava a Major Meca, uma emenda da bancada do PT, de um reajuste de 10% esse ano, 10% em 2020, 10% em 21 e 10% em 22. Isso dá um total de um pouco mais de 40%, se você fizer a conta de percentual e não de aritmética simples. Por que nós apresentamos isso? Porque com isso dava para ir fazendo uma previsão da inflação daqui para frente e recompor as perdas salariais em 4 anos. Era o policial, era os agentes penitenciários, era os agentes de escolta, era a Polícia Civil recuperando as perdas salariais que, calculado pelo IPCA, no caso da polícia dá mais de 27%, no caso dos delegados e escrivães de polícia dá 31%. E é muito fácil para os carneirinhos do governador votar sim. É muito fácil.
E eu sei de deputados que votou sim, com medo dos deputados não ter nada de reajuste. O deputado Contilop é um deles. Votou, ele não concordava com o tamanho desse aumento, mas com medo de não ter nada de reajuste, votou sim. Eu não estou me referindo ao senhor. Estou me referindo à base aliada do governo que usou esse discurso aqui. A base aliada dos 27 deputados do governo que usou esse discurso. Então, para deixar essa questão clara. Deixada essa questão clara, eu quero voltar agora, deputado Nobre, deputado Campos Machado, Nobre, deputado Carlão Piganatário, o líder do governo, que tem metido pressão nos deputados, e o reizinho da Assembleia, que é o presidente, usou de um instrumento que é uma excrescência. É uma excrescência, um relator especial. Não é o deputado Gilmar Santos. É o instrumento, é uma excrescência. E ele já deu o primeiro golpe hoje, como ele foi golpista em 2017, quando fez a mesma coisa, tirando da Comissão de Finanças o debate do orçamento. O presidente dessa casa, deputado Cauê Macris, rompeu um compromisso com a bancada do Partido dos Trabalhadores, na tua eleição. E vários de vocês talvez não estejam sabendo ainda. Tinha deputado aqui com uma boa vontade, mas com a boa vontade tem gente propondo tabela progressiva a partir de 3 salários mínimos, de 11 para 12, de 12 para 13 e assim vai. E tem outra deputada que não quer acreditar no malefício que a proposta da reforma da Previdência traz. E aí está acreditando, talvez esteja até bem intencionada, querendo ajudar, ou talvez não, esteja fazendo um jogo de encenação, faz parte do parlamento isso, para dizer que quer ajudar a discutir, para deixar aprovado do mesmo jeito que está. O que fez o presidente dessa casa com a PEC da Previdência, com o PLC 80, que ele tem que caminhar junto com a PEC 18? O que fez o presidente? Enquanto nós debatimos aqui, nomeou o deputado Gilmar Santos, uma capacidade fantástica de análise das emendas, rejeitou as emendas de 1 a 151. Todas as emendas, inclusive as emendas de quem queria colaborar com o projeto, que eram os deputados que estavam ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Deputada Marta Costa está me olhando, mas ela estava lá para dar quórum. Aliás, a Comissão de Constituição e Justiça deu quórum. Deputado Nascimento, Tenente Nascimento, estava lá para dar quórum. Com muito trabalho eu convenci ele a sair. O deputado delegado Olim também estava lá, da Comissão de Constituição e Justiça, para dar quórum. Doido para aprovar a PEC do governo. Mas não sobem aqui para dizer, deputado Roque Barbeiro, que é a favor do governo, igual o senhor fez dessa tribuna. E o senhor apanhou para caramba na tua região. Você sabe disso. Não porque você disse que era governista. Você sabe porque que você apanhou e eu também sei. Você está dando risada. Você foi falar que os homens que vão aos mercados são vagabundos. Está lá no discurso, está escrito. Mas, olha lá. Mas então, deputado, e outros? E o governo? Como é que o governo sentiu segurança hoje? Não posso deixar escapar aqui o PSB. Não tem problema ser governista. Mas o que foi que levou o deputado Carlão Pignatari e o Cauê Macris, num acordo comum entre os dois, com certeza, construído na sala da presidência, o reizinho da Assembleia, o presidente dessa casa, que desrespeitou um compromisso com a bancada dos trabalhadores? É verdade, vou fazer uma correção. É verdade que ele nunca falou que não usaria, mas disse que se esforçaria para usar. Então desrespeitou. O que fez ele? Bom, já que o PSB agora, a semana passada, não tinha uma posição corretamente colocada pelo deputado Vinícius Camarinha, o líder da bancada, que eu respeito, essa bancada não tem uma opinião formada, nós vamos debater e traremos uma posição no Colégio de Líderes hoje. E trouxe. Qual a posição? Favorável ao método proposto, e não tem crime nenhum nisso. Favorável ao método proposto pelo presidente da casa.
Com isso, integrou 5 partidos. O Novo, o PSB, o PR, o PSDB e um outro que não estou me lembrando agora. O DEM. O DEM do Rogério Nogueira, o líder Rogério Nogueira, nós concordamos de votar dessa maneira. Os outros comem assim, olha, não vamos, queremos um tempo maior para debater e tal. Quando faz isso, o governo ganha confiança. E aí, gente, tem uma coisa que não quer calar. Tem um comentário na imprensa que o governo está gastando de 3 milhões a 5 milhões de reais com emendas paralelas. Não sabemos se é verdade, mas o boato está muito forte. E aonde a fumaça, fogo. Normalmente é onde a fumaça, fogo. Meu amigo deputado Tiago Auríquio também estava lá doido para dar quórum, e deu quórum, não sei de qual comissão que ele fazia parte, para votar uma redução no direito dos trabalhadores e trabalhadoras do funcionalismo público no Estado de São Paulo. Eu quero provocar os deputados. Só tem um jeito de derrotar. Vocês já foram enganados. Bom, o Barros Munhoz, eu quando falei com ele que o presidente tinha usado instrumento, ele ficou com cara de surpresa. Mas como o senhor também tem uma experiência muito longa, conhece esse debate, tem maneira de interpretar, tem maneira de dialogar com cada deputado, a sua cara de surpresa pode ser que o senhor já sabia. Estou aqui prejulgando o senhor que o senhor já sabia. Não é nenhum crime. O senhor pode depois negar, deputado Bárbara, não sabia, tal, no microfone, o senhor não foi aqui correto comigo, que eu vou aceitar. Mas eu tenho certeza que uma boa parte sabia. E uma boa parte acreditou que o governo vai negociar. Eu quero ver vocês da bancada da segurança pública. Se o governo vai negociar e vai ter uma proposta realmente para resolver, não pode, aqui não tem a parte. Você não sabe que não tem a parte? Eu estou encaminhando. Ah, tá. Eu quero ver. E quero ver você defender a reforma. Quero ver você falar da redução da pensão das viúvas de 100% para 60%. O Novo é capaz de subir aqui e falar. Até agora não falou. Eles às vezes é a favor, mas também fica quieto. Tem medo de subir aqui e falar. Quero ver o Podemos no Marcho da Farmácia. Subir aqui e defender. Você é governista. Não tem problema ser governista. Eu sei que o Coronel Telhada pediu que a gente não fizesse isso, mas isso aqui é disputa de uma proposta que vai atrapalhar os trabalhadores do funcionalismo público. E a pressão é uma arma na mão de vocês que estão nos assistindo, na mão do funcionalismo público e na mão dos deputados. Aqui a disputa é trincheira de guerra, não tem moleza. Deputado não quer se sentir pressionado, abra a mão de ser deputado, fique em casa. Que aqui vocês têm o direito de me pressionar. E eu tenho o direito de pressionar vocês. Eu tenho o direito de pedir para meu público entrar na página de vocês e questionar vocês, fazer mobilização. Para concluir, nobre deputado Barba. Fazer greve se for preciso. Para concluir. Não tem que deputado aqui não pode falar que os outros têm que ser pressionados. Pode ser pressionado. Eu não vou, já peço para ninguém, por favor, não agrida nenhum deputado, que isso eu não permito e não admito. Agora, a pressão para disputar um direito, Barba, ela é legítima, democrática, verdadeira e correta. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos. Para encaminhar pelo PTB. Tem a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar o método de votação. Senhor presidente, antes de mais nada, eu acho que nós deveríamos fazer um pouco de silêncio no plenário, né? Senhor presidente, eu quero deixar bem claro, de maneira bem cristalina, a minha posição. Não tenho vínculo com o PT, não tenho vínculo com o PSOL e não tenho vínculo com o PCdoB.
Nenhum vínculo. As posições, às vezes, que o PT toma, o PSOL toma, e o PCdoB toma, às vezes, senhor presidente, eu não posso continuar assim, senhor presidente, desculpe. Existe o café dos deputados, que é para lá que eles têm que conversar, não conversar aqui na frente. Eu só vim, senhor presidente, eu só vim essa tribuna aqui para deixar claro 2 pontos, que eu preciso deixar claro, porque dá a impressão, desculpe, dá a impressão que eu sigo orientação do deputado Barba, que não tem nada a ver com isso. Nada. É que nós estamos tendo as posições convergentes. Também não tenho nada com o governo. E os motivos são claros. Ou quer que eu diga aqui o nome mais claro? Deslealdade. Por essa razão que eu não tenho nada com o governo. Eu tenho a minha posição. A de presidente do partido. Que não depende de quem quer que seja. Voto em conformidade com aquilo que eu acho que é correto. O deputado Telhado não está aqui, mas se estivesse eu iria dizer: não sou obrigado a ouvir lição do deputado Telhada. Não sou obrigado. Todas as minhas posições aqui são posições tomadas em conformidade com o que eu acredito. Respeito o deputado Gil Diniz. Lamento profundamente o que aconteceu hoje, o que nunca aconteceu em 30 anos que estou aqui. Nunca. É a primeira vez que eu vejo um líder ser contestado de uma maneira tão agressiva, tão violenta, tão sem sentido como foi contestado hoje o deputado Gil Diniz. Por isso eu quero deixar bem patente. Não aceito pedidos, não quero favores governamentais, nenhum. Fui contra a posição do deputado Barba agora, porque eu achava que nós deveríamos ter feito um acordo para levantar a sessão. Disse a ele, por mim, levantávamos a sessão e votaríamos 2 projetos posteriormente. Era o que eu queria defender, deputado Camarinha. Mas o deputado Barba conduz o PT da maneira que ele acha que deve conduzir. E eu, exceção feita ao meu irmão, o deputado Roque Barbieri, que por questões políticas, por ser um deputado do interior, ele precisa do atendimento do governo e eu reconheço que ele tem razão. Ele é um deputado que tem a região dele geograficamente constituída. Mas eu, líder, não tenho. Eu, presidente, não tenho. E aproveito agora, senhor presidente, para anunciar ao deputado Roque Barbieri que o nosso partido acaba de criar um departamento internacional. Viajo em janeiro para a Costa do Marfim, onde vamos plantar lá a primeira bandeira do trabalhismo. Estamos crescendo, deputado Roque Barbieri. Muito. Espero que em março sejamos o partido com mais filiações em todo o Estado. Mais daquele jeito.
não abaixo a cabeça para ninguém. Não ando de cócoras e não sei me ajoelhar. Por isso, é bom que todos saibam. Eu, por exemplo, admiro a posição do deputado Major Meca, que é consciente. O deputado Sargento Nery. Os senhores estão aqui para receber lição de quem quer que seja. Se nós votamos não ao aumento, não é porque não queremos que a polícia tenha aumento, porque nós estamos achando que é pouco. E se a bancada do Novo tem alguma coisa a acrescentar sem dar sorriso sarcástico? Se tem, por favor. Quem sabe o sarcasmo do Novo faz parte do estatuto partidário deles. Por isso, senhor presidente, mas é difícil, viu? Olha, senhor presidente, eu queria que suspendesse o meu tempo, senhor presidente. Senhor presidente, suspenda o meu tempo, senhor presidente, porque eu não consigo raciocinar. Você quer que eu faça o quê? Cada um tem sua deficiência física. Eu tenho a minha. Preserva o tempo de Vossa Excelência, doutor. Preserva o tempo de Vossa Excelência. É difícil. Eu não quero. Devolvo agora a palavra. Atenção, eu quero educação, pelo menos. Por isso, deputado Roque Barbieri, eu fiz questão de vir aqui. Para não dar a impressão que nós somos teleguiados. Porque criamos dificuldades para obter facilidades. Não. Quero reiterar aqui bem claro. Exceção no deputado Roque Barbieri, o PTB não quer nada. Nada, nada, nada do governo. Nada. Nós perdemos as eleições aqui, o ano passado, com o Márcio França. Perdemos eleições. Eu tenho que reconhecer que nós perdemos eleições, deputado Roque Barbieri. O senhor João Agripino ganhou as eleições, nós perdemos. Eu não posso agir aqui como se nós tivéssemos ganho as eleições. Mas senhor presidente, eu vou até encerrar. Eu não quero ser irreverente, não quero ser mal educado, senhor presidente. Eu vou encerrar porque eu não quero brigar aqui com pessoas com quem eu tenho um carinho especial, como a deputada Adriana Borgo. Eu estou parando, meu amor. Estou encerrando. Daqui a pouquinho chega o orvalho e cai sobre as nossas cabeças. Aí, quem sabe, lá no orvalho eu possa raciocinar melhor. Então, vamos esperar o orvalho. Eu não tenho a menor pressa aqui hoje. Vou me inscrever e vou falar nos 2 projetos que vão ser pautados ainda hoje, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Thalia. Para indicar a deputada professora Bebel para encaminhar pela liderança da minoria. Tem a palavra, professora Bebel. Bem, eu volto a essa tribuna e cumprimento todos os presentes, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos assistem através da TV Alesp. E eu quero me ater a uma questão que sempre que se coloca aqui, eu fico pensando, mas o que esses deputados estão fazendo aqui? Se nós somos do PT, a gente tem que ficar segregados aqui. Quem é do PTB fica segregado, quem é novo é novo.
E aí vai. Mas é esse mesmo o papel de um parlamentar? É esse? Não. Entendo que não. Não há contaminação nenhuma. E assim eu entendo, quando um projeto é bom e atende a população. Não tem problema. Eu fico desprovida de qualquer problema para encaminhar uma votação desse tipo. Já votei de outros deputados que entendia que era bom. Até, inclusive, projeto do governo que nem o líder tinha colocado na ordem de dia, por entender que era bom para a escola pública, eu disse, não, coloque-se mais dinheiro na escola, porque as escolas precisam de mais dinheiro. E tinha que resolver o problema das APMs. Pedi para o deputado Barba, na nossa bancada, que encaminhasse. Ele o fez, de forma acertada. Qual é o problema de construir relações entre a diversidade partidária e aquilo que é bom para a sociedade paulista? Nenhum. Eu não quero dar aula de política para ninguém, até porque política é um aprendizado permanente, já dizia Paulo Freire. E eu quero, deputado Gil, com muito respeito, nem sei se Vossa Excelência está em plenário, chamar a atenção para o seguinte. Quando teve o colégio, aliás, o Congresso das Comissões, eu de antemão disse, eu estou aqui para dar o quórum, mas eu não votarei favorável ao projeto de lei de Vossa Excelência que torna como patrono da educação no estado de São Paulo, José de Anchieta. E por que eu sou contra? Porque eu não gosto do José de Anchieta? Não, porque o José de Anchieta teve um papel diverso do Paulo Freire. José de Anchieta, como eu aprendi, sempre aprendi, catequizou, tentou catequizar os índios, tirar do seu habitat e formatar. Foi isso que José de Anchieta fez. Não é que ele é padre, que ele é santo. Não, de olho nas terras indígenas, na riqueza. Ué, padre pensa nessas coisas também. E me desculpe os padres que devem estar assistindo, não são todos. Mas José de Anchieta tinha um projeto. Paulo Freire, de forma diferenciada, inventou um método de alfabetização. Olha, de novo não dá. 2 pesos de 2 medidas. Aqui não dá. Eu vou pedir respeito para os meus colegas deputados, começando pelo Paulo Fiorilo, por exemplo. Por favor. E não é falta de respeito com Vossa Excelência. Porque eu já percebi que o Daniel José começa a falar de educação e começa a gritar. Sabe? E puxa um de nós para ver se briga entre nós. Quero dizer que eu estou muito de bem com a minha bancada. Então, o senhor me respeite, por favor. O senhor falou um monte de coisa aqui, eu estava sentada quieta. Sim, o senhor deu pito nos trabalhadores, o senhor faz tudo aqui. O senhor pode, mas eu não posso. Porque o senhor é novo? Em quê? Em quê? Por favor. Eu estou aqui dizendo o seguinte, estou tentando dizer para o Gil Diniz que a questão dada é que o Paulo Freire tem um método de alfabetização que é para além do método tradicional. Trabalha a palavra geradora, a partir do tijolo, da palavra tijolo, vai alfabetizando, né? E forma. Que é a contraposição que se faz, que politiza. Horas. Não dá para dizer que a gente, o ser humano já nasce, ele tem uma posição, portanto, tem uma posição, é político. Não dá para negar. O papel político do homem, né? E sua relação na sociedade. Não dá. Então,
deputado Gil Diniz, naquele momento o senhor lembra que eu disse, eu vou dar o quórum, porém não tenho acordo com isso. Quer dizer, isso é um pouco do que a gente faz no parlamento, uai. Se eu não vou votar, pelo menos eu dou o quórum para ter o debate. Depois, o deputado Gianazzi entrou com uma emenda de plenário e vai voltar aí para as comissões. Beleza, mas nós estamos fazendo o jogo que é da política. Agora, o que não dá é meio que segregar as pessoas. Aí não dá. Eu não quero segregar. Eu não me acho nem melhor nem pior que ninguém. Eu me acho tal qual alguém que é capaz de dialogar, se precisar brigar, eu vou brigar, e assim vai. Essa é a vida, com a dureza que ela é. Agora, eu acho, sinceramente, que nesse momento triste que nós estamos passando, eu estava aqui sentada, deputada Marcialia, e sentada imaginando o seguinte, puxa vida, o mundo caindo, né, o mundo caindo que eu estou falando, essa reforma da Previdência na nossa cabeça, e não é pouca coisa, porque os professores vão pagar, todo o funcionalismo vai pagar um preço que essa casa tem que pensar muito bem se vale a pena fazer essa reforma da Previdência nos termos que está, da forma que está, com uma faca na cabeça de uma professora, que, diferentemente do professor, vai ter 7 anos a mais, enquanto o professor vai ter 5 anos a mais. Eu não estou querendo fazer a briga, eu estou chamando a atenção para o seguinte, a mulher vai ser duramente atacada nesta reforma da Previdência. Duramente atacada. Porque nós, mulheres, temos uma especificidade, sobretudo a professora. Professora dá aula em até 4, 5, 6 escolas. E depois vai para casa, não tem dinheiro para pagar funcionária em casa, aí ela vai botar a roupa na máquina, corrigir prova, preparar a aula, e depois vai fazer a comida para o dia seguinte. Professor é um baia fria, se vocês querem saber. Porque eles não têm. Não tem tempo para almoçar, não tem tempo para nada. Não tem tempo para correção de prova. Não tem tempo para ler um livro. Um professor de literatura vai ler resenha, porque não tem tempo para ler livro. Às vezes, um professor é chamado até de bêbado, por exemplo. E é injusto, porque o grosso da categoria está aí, garantindo escola pública para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Porque os da elite estão nas escolas particulares. Então, eu não entro no mérito do acontecido aqui, sabe? Eu acho que isso é problema, vão ter que resolver nas suas bancadas. Para mim, não é circo, não é nada, é um acontecido. E quero dizer o seguinte, que os dias estão acontecendo, quero lamentar a posição do deputado presidente Cauê Macris de instituir o relator especial, quando poderia ser um debate cristalino, sem a celeridade, mas ele quer fazer diferente do federal para mostrar a diferença aí, para dizer que o Dória, né, foi mais fundo ainda na direita que o Jair Bolsonaro. E conseguiu. Vai conseguir ser pior, né, que o Jair Bolsonaro. Então, eu quero lamentar muito isso e dizer o seguinte, não que acreditasse que seria diferente. Sempre foi PSDB mesmo, sempre deu pau em nós. E nós entramos em greve hoje e vamos enfrentar essa reforma da Previdência. Muito obrigada. Em votação, o método de votação. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, perante como se encontram, aprovado.
Pela ordem, Pela ordem, presidente. deputada Mônica. Havendo acordo entre os líderes, eu peço o levantamento da presente sessão. Perfeito. Antes, porém, convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos dispostos do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco a reunião conjunta das comissões de Administração Pública e Relações de Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se amanhã, às 10 horas, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar 80 de 2019. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos dispostos do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco a reunião conjunta das comissões de Administração Pública e Relações de Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se amanhã, às 10 horas e 30 minutos, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar 80 de 2019. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos dispostos do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco a reunião conjunta das comissões de Administração Pública e Relações de Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se amanhã, às 11 horas, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar 80 de 2019. Havendo acordo de lideranças, está levantada a sessão.